Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem através dos nossos canais abertos de TV Manaim. Você vai ver isso em todo o território nacional. Se você não sabe, aí na sua região, qual o canal aberto, você vai olhar na lateral do seu televisor e vai ver toda a relação de canais, inclusive a sua região. Está um canal aí onde você pode acessar e assistir os nossos programas TV Manaim ou ainda através dos canais da Sky 87 ou 587. Mas se você preferir, até para ver em outros horários, você pode ver também através das nossas plataformas no YouTube. Como temos dito, todos os programas, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, eu sempre digo aqui o pastor Francisco, o pastor Guilherme, eu sempre recebo informações de irmãos, servos de Deus de outras igrejas, que participam dos nossos programas, gostam dos nossos programas, oram por nós, são todos muito bem-vindos, né? Esse grande rebanho do Senhor, a todos a paz do Senhor. Estamos novamente aqui com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos dando sequência a esse programa nosso e nós estamos abordando, falamos no programa passado, sobre o ministério da palavra, a oração, o ministério da palavra, tudo isso que envolve o ministério naquilo que nós vivemos e pregamos. E hoje nós vamos abordar uma coisa interessante. O ministério para nós, já falamos isso, não sem nenhuma crítica a quem quer que seja, mas o ministério não pode ser identificado por nós como um título, né, ou uma profissão. O ministério para nós, segundo aquilo que é bíblico, é uma função espiritual, é alguma coisa que se exerce pela operação do Espírito Santo. Então você, como pastor de uma igreja, você tem vários atributos que você exerce dentro da igreja, daquilo que você chama de rebanho de Deus. E você é um representante disso, porque, como nós falamos no programa anterior, o ministério de Jesus. Então você tem várias coisas, não é uma coisa, não é uma colocação simples, mas você é uma coisa muito complexa. E eu vou começar com uma coisa que precisa ser visto e nós vamos começar aqui. Por exemplo, a igreja, ela se alimenta. A igreja é um corpo, né, espiritual. Paulo diz e chega a comparar a igreja como um corpo humano. Tem muita coisa para se discutir sobre isso. Mas a igreja, ele faz a figura de um corpo humano, mas ele é um corpo espiritual, onde quem dá vida a esse corpo é o Espírito Santo. Bem, mas como você alimenta esse corpo espiritual? A Bíblia diz, e o Senhor Jesus ensina, as minhas palavras são espírito e vida. Então, Francisco, a palavra no espírito, ela é um alimento importante para a igreja. Eu quero que você comece por esse tema. Por esse tema. A palavra, ela é o alimento espiritual para a vida da igreja. E cabe ao pastor, ou seja, ao ministério, ele tem essa função, né, de levar esse alimento, de levar essa porção, de cuidar do rebanho que está na mão dele. E ele para isso, ele usa uma das formas dele fazer isso, é o púlpito, né? Que é aquele lugar onde o pastor, ele traz a palavra, o irmão faz o louvor. E é importante essa colocação, porque ali, o púlpito, ele não é um lugar para exaltação do homem, para
para que o homem apareça, mas é um lugar de profundo temor, né? Eu sempre falo que todas as vezes que nós subimos ao púlpito é um momento de profundo temor, porque ele vai transmitir a palavra, ele vai transmitir a profecia, ele vai transmitir a revelação de Deus para o rebanho, porque o Senhor conhece, nós temos uma grande experiência que é o culto profético, é o pré-culto, aquilo que o Senhor quer para aquele dia, as vidas que estão ali, o Senhor conhece cada uma delas, que são ovelhas dele, né? E cabe a nós estar atentos a isso. Então o púlpito não é lugar, como já ouvimos isso, nós vamos falar aqui, não é lugar para transmitir recado, agressões, para indiretas, né? Mas é um local, é o lugar onde o pastor ele está ali com uma função que é transmitir a palavra, ou seja, transmitir o alimento. Nós poderíamos até falar mais coisas sobre isso, mas eu gostaria de me reportar aqui, Amadeu, a um texto da palavra que está lá no livro de Tito. O 7 diz assim: porque convém ao pastor que seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperado. E agora no verso 9 é o que nós estamos falando. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Então, essa é a importância, né, da apresentação do ministério ali do povo. Isso é algo extraordinário que o Senhor tem nos dado. Francisco, você trouxe um texto bastante apropriado. Eu só fazer um parênteses para você continuar. Amém. A observação que ele faz aí, Guilherme, para nós pastores, no uso da palavra, é uma expressão que eu vou deixar com você, que se chama sã doutrina. Sã doutrina. É a fiel palavra, né? Você não pode... Porque é o seguinte, por que é sã, né? Por que é sã? Não é doente. Exatamente. O que é doente? O que é doente? Aquilo que diverge, aquilo que traz dificuldade do corpo. Exatamente. Entendeu? Doença, a palavra... É um desequilíbrio, né? Desequilibra. A doença desequilibra, pode levar à morte. Então, o cuidado do pastor com relação à palavra é que ela tem que ser uma sã doutrina. Entendeu? Aí eu diria que o ministério é uma coisa muito séria. É uma redundância o que eu estou dizendo, né? Mas a palavra, quer dizer, olha só, se você pegar a palavra e você divergir dela e trazer para a igreja uma coisa que é má para a igreja, que que adoece a igreja, uma palavra pode adoecer a igreja. Exatamente. Uma doutrina mal colocada, uma palavra, uma coisa que fere a palavra. Que coisa séria, continua. Por isso que Paulo diz assim para Timóteo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, o ministério, o pastor, ele tem que estar atento, tem que ter cuidado primeiro da sua vida, da sua conduta e da doutrina, da sã doutrina, que é aquilo que o pastor... É o que Tito fala aqui, né? Tito fala, primeiro ele fala o que você deve, como deve ser o pastor, né? Então, não soberbo, né? Mas quando chega aqui no verso 11, retendo firme a fiel palavra, e é a única maneira, né, que o pastor tem de tratar como ovelha, o que o pastor Amadeu chamou a atenção aqui, para ademoestar com a sã doutrina. Não tem outra forma, você não tem conselho. Porque se você, olha só, né? Se você traz na palavra
um ensino que diverge da doutrina, você fere a ovelha. E você fere o rebanho. E é isso que a carta está falando aí. Exatamente. A preocupação de Paulo, pastor, para ensinar dois pastores, tanto Timóteo quanto Tito, ele está falando a mesma coisa para os dois, mas exatamente para que tenham cuidado disso que o senhor está falando. Não pode ferir o rebanho. Não pode ferir. A doutrina, a sã doutrina. Então, o que é sã doutrina? Porque a outra é doente. Exatamente. Entendeu? Se você pregar... O grande risco hoje que nós corremos, o que o Evangelho vive, e é uma ação do adversário hoje, é exatamente a doutrina doente. Você quer ver uma coisa? Por incrível que pareça, eu ouvi esses dias no YouTube, um pastor pentecostal dizer que não crê na volta de Jesus. Que ele viu isso desde que ele era criança e Jesus não voltou até hoje. O que esse cidadão está dizendo? O que ele está ensinando para a igreja dele? Ele está ensinando para a igreja dele aquilo que Jesus disse. O mau servo diz, tarde o Senhor virá. Então, quando ele diz isso, ele se coloca na posição de nem pastor, de mau servo. Por quê? Porque um dia para o senhor, com 1000 anos, o senhor está dizendo que ele vai voltar. O senhor não disse que ia voltar hoje, amanhã e tal, mas ele vai voltar. Agora, a Bíblia mostra os sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. Quando você sai disso, você prega uma doutrina doente. E isso o pastor tem que ter cuidado. É por isso que hoje, pastor Madeu, nós temos um cuidado e uma preocupação com todos do rebanho, mas principalmente nessa nova geração, com os jovens, com os adolescentes, porque você precisa ensiná-los a como lidar com isso todas essas exposições desses ensinos que não são sãos. São ensinos que vêm para ferir a sã doutrina. Ou seja, o jovem, o adolescente hoje que está imerso dentro de rede social, tem acesso à internet, ele é bombardeado com todos esses ensinos. Então, a preocupação do ministério hoje, isso tem que chamar a atenção do pastor. O pastor precisa estar atento a isso, inteirado a esses assuntos. Por quê? Porque o jovem, o adolescente, até aquela criança já próximo dos 10 anos, 8, 9 anos, 10 anos, eles são bombardeados dessas informações, desses ensinos enganosos. Inclusive, só um parênteses aqui, a semana passada houve um assunto, foi trazido tipo um mini seminário para os jovens e adolescentes sobre esse problema de tela, esse problema de coisa. Foi palavra muito boa, o pastor Marcelo falou, o Elber, que é professor, falou, depois o pastor Alexandre deu um complemento final. Aqueles irmãos que não viram, está no YouTube, podem acessar, que é muito bom, foi muito bom. Essa palavra foi para os pais, né? Para os pais estarem atentos também. Exato. Mas o pastor, ele precisa estar atento a isso. Por quê? Porque esses são tipos de interferência que se você deixar isso no meio do rebanho, isso traz prejuízo, traz dano à ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela não consegue filtrar tudo isso. Então o pastor tem que cuidar da ovelha para que a ovelha entenda e alcance o discernimento, saber daquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Exatamente. Daí a importância que nós estamos falando aqui sobre a importância do ministério. Eu disse, e repito, não estou dizendo aqui que ministério é só pregar, não estou dizendo isso. Eu disse a princípio que o ministério é uma coisa muito ampla, tem muita coisa, nós falamos já muita coisa sobre isso. Um conjunto. Mas o púlpito é uma parte disso. E nisso, hoje nós temos a ajuda da EBD, que ajuda muito, é uma fonte de informações que o pastor tem acesso e pode usar isso de maneira muito intensa na vida da igreja. Mas o pastor tem que se preocupar
com a palavra. Veja, eu sempre digo, Damiane e Guilherme, depois o Guilherme vai continuar. Quando nós falamos sobre palavra além da letra, muita gente critica. O Maranata fala sobre palavra além da letra. Então o irmão que está assistindo aqui pode até questionar a palavra além da letra. O Maranata fala isso, tudo bem. Eu pergunto a você, meu irmão que está assistindo, se você estivesse no tempo de Jesus, assistindo ali, todo mundo ali, não tem Novo Testamento, só existia Velho Testamento. Jesus está vindo. Alguns ainda não sabiam, alguns pensavam que ele era profeta. Os apóstolos com ele, e Jesus diz assim: examinai as Escrituras, pois esperai ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. O que você pensaria? Não tem Novo Testamento. Ele está dizendo que as Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então, esperar ter nela a vida eterna, o Velho Testamento nunca deu ênfase à vida eterna. Não dava ênfase. Vida eterna. E são elas que testificam de mim. Alguém diz, mas como? Aonde que o Velho Testamento fala do Senhor? Fala, além da letra. Então, tá. Então Jesus já dá um ensino para nós. Existe essa forma, o Velho Testamento fala. Paulo, a igreja primitiva, pregou o Velho Testamento o tempo todo. Pedro, no Pentecostes, pregou Joel, que é o Velho Testamento. Os escribas que estavam lá concordaram com a exegese, vamos usar entre aspas, a exegese de Pedro, sobre a conclusão daquele texto de Joel? Duvido. Então vejam, a palavra hoje para nós, ela tem que ser além da letra, porque ela é profética. E quando ela é além da letra, ela alimenta o corpo. Jesus, eu vou dizer outra coisa aqui agora, que Jesus falou. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue... Ô Guilherme, você imagina Jesus falando isso para aquele monte de judeu? Que não comia carne de porco, que não comia, que guardava sábado, que não podia comer sangue. Comer sangue. De animal. E ele diz assim, quem não comer a minha carne, quer dizer, carne de gente, carne humana, e beber o meu sangue. Que escândalo foi isso? Eu pergunto, o que Jesus está querendo dizer com aquilo? Ele está falando daquilo literalmente? Não. O que é a carne? As minhas palavras são espírito e vida. Então, ele é a palavra. E quem é o sangue dele? O espírito. Então, quando o espírito opera na palavra, é Jesus que alimenta a igreja. Entendeu? Então, o ministério, se ele não tiver acesso a isso, entendeu? Ele não alimenta. Ele pode criar um grupo social, um grupo um cristão, mas dentro do sentido bíblico de igreja, dessa forma que foi a igreja primitiva, ou não? Amadeu, dentro disso que você está falando, aqui no texto de Tito ainda, porque o Tito ele diz o seguinte, retendo a firme e fiel palavra, é tudo isso que nós estamos colocando aqui, reposicionando o ministério na palavra, conforme a doutrina e a sã doutrina, e ele diz o seguinte, nós vivemos um mundo hoje, o pastor Guilherme até falou aqui, de muita contradição, principalmente pelos jovens, adolescentes, mas ele diz assim, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então você só consegue convencer os contradizentes, o homem, aquele que, com a sã doutrina e com a palavra. De outra forma, a dúvida vai ficar lá. Mas o que tira a dúvida, o que dá a bênção, é a palavra. Conclui. Então, diante de tudo isso que foi colocado, o pastor ele precisa estar atento, conhecer a palavra, ter uma vida de oração e zelar por aqueles que são mais sensíveis a este momento. Hoje, com o celular, você tem acesso a tudo quanto é tipo de informação. E, os nossos jovens, nossas crianças sabem mais disso do que a gente. Claro. Sabe? Então, você precisa zelar por isso, você precisa saber como ensiná-los a discernir, a saber aquilo que é proveitoso e aquilo que não é proveitoso. O presbitério deu uma palavra aos pais sobre isso, justamente para que os pais tenham esse tipo de atenção,
para que nós não venhamos perder os nossos jovens para Guilherme, essas teorias. Guilherme, nós que somos da área médica, né? Eu sou médico há 45 anos, pouco mais, família de médicos e tal. Quando nós falamos em doenças graves, né? Por exemplo, vamos falar dentro do meu ramo, foi uma coisa que eu sempre gostei muito de estudar fígado. Eu fui gastroenterologista do INAMPS durante muitos anos e tal. E eu trabalhei muito com hepatites, as hepatites virais, hepatite A, B, C, D, entendeu? Não, mas tem várias coisas, mas hoje as principais, as mais estudadas e faladas aí, que são as mais como a B e D, por exemplo, são a B e C. Que são, por exemplo, a B e C, são hepatites, né? São os vírus mais agressivos, você contrai muito por contaminação sanguínea. E às vezes, aí você vê esses jovens, às vezes, vai em qualquer lugar, fura a orelha, fura coisa e tal. O risco que esse jovem corre de contrair uma doença desse tipo a hepatite B ou a hepatite C, é enorme. Porque sem nenhum conhecimento sobre esterilização e nada, entendeu? Isso é um risco muito grande. Então, às vezes você fica olhando assim, o risco que as redes sociais são... A internet é uma coisa maravilhosa, bem colocada, ajuda muito, sensacional. A rede social tem os seus benefícios, mas nós temos que ter muito cuidado, não só no sentido, às vezes, até de orientar o nosso jovem. Você quer ver uma coisa? Estou terminando aqui, você pode falar também. Há estudos recentes, eu não vou dizer se eles vão ser conclusivos ou não. Há estudos sobre o problema da tatuagem, entendeu? Quando você introduz um corpo estranho no seu corpo, porque aquele pigmento é um corpo estranho, as células da derme fagocitam aquele, né? Guardam aquilo ali para proteger o corpo. Dentro disso aí, eu já ouvi falar que quem tem tatuagem não pode doar sangue. É verdade isso? Então veja só, aquilo ali, há estudos agora de suspeitas de doenças autoimunes graves provocadas por essa agressão. Então veja só, olha o que isso traz, e nós temos que, como pastores, até temos que ter cuidado até para poder, não publicamente, para não criar uma polêmica, mas às vezes individualmente conversar com as pessoas, orientar o nosso povo. Isso que você falou sobre a criança e o adolescente. Nós temos uma preocupação muito grande com a criança, com o adolescente e o jovem hoje. Isso é importante, pastor Madeu, porque hoje a gente aprendeu que a Bíblia nos ensina, isso nós aprendemos, a examinar tudo e reter o que é bom, né? E a sã doutrina é aquilo que faz bem para a alma do servo, para aquele que busca o Senhor. E o pastor precisa aplicar isso, o pastor precisa conhecer isso, o pastor precisa conhecer o seu rebanho, viver e conduzir as ovelhas que o Senhor confiou nas suas mãos, porque não é fácil. Diante dos ensinos lá de fora, das interferências, do convívio em sociedade que não está fácil também, as amizades, nós precisamos zelar pelas nossas crianças, intermediários, adolescentes e pelos nossos jovens. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa. Aos nossos irmãos, aqueles que nos veem, nós estamos encerrando. Pastor Francisco Damiani, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor a todos.
TV Manaim, uma TV para você ver.